Greetings, friends. Saudações, amigos! Ao lermos o livro Grande Conflito, vimos como, ao longo dos tempos, Deus trabalhou através de várias pessoas para levar sua verdade ao mundo necessitado. Mais recentemente, vimos a vida de Guilherme Miller e como Deus o levou, através de um estudo cuidadoso da profecia bíblica, à conclusão de que Jesus voltaria muito em breve. Na verdade, que ele viria no ano de 1844. 1844. Now, Esta conclusão foi baseada nas profecias de tempo encontradas no livro de Daniel, especificamente no capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs depois o santuário será purificado. Como vimos anteriormente, segundo a Bíblia, um dia profético equivale a um ano literal. Esta incrível profecia de 2.300 dias é a profecia de maior tempo na Bíblia, estendendo-se desde 457 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo. 1844 AD. Inserida neste longo período de tempo está a profecia mais curta de 70 semanas, que identifica com precisão o batismo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Dado o cumprimento preciso dessa profecia, podemos ter certeza de que a parte restante da profecia dos 2.300 dias também é precisa. É evidente, porém, que Jesus não veio em 1844. Então, houve algum mal-entendido que Guilherme Miller teve quando ele e outros proclamaram que Jesus retornaria em 1844? No capítulo desta semana do livro O Grande Conflito, intitulado Luz para os Nossos Dias, lemos: a obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Great value for our own time. Em tempos passados, mesmo os profetas de Deus não compreenderam completamente o significado das mensagens que foram convidados a partilhar. O próprio Daniel não entendeu completamente as profecias que lhe foram dadas. No final de Daniel 8, lemos: eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Então, novamente, no final do livro, no capítulo 12, Daniel vê dois seres celestiais, um de cada lado de um rio. Alguém pergunta: quanto tempo durará o cumprimento destas maravilhas? E as outras respostas: será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel diz no versículo 8: embora tenha ouvido, não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. No Novo Testamento, vemos os discípulos sendo enviados pelo próprio Jesus com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A mensagem era verdadeira, mas eles entenderam mal o seu significado. Desde a mais tenra infância, foram ensinados que quando o Messias viesse, ele restauraria o reino de Israel. Os romanos seriam derribados e, mais uma vez, um rei se assentaria no trono de Davi. Por causa deste conceito equivocado, os discípulos não conseguiram compreender o significado das palavras de Cristo quando ele os advertiu sobre seus sofrimentos e morte iminentes. No livro O Grande Conflito lemos: não é raro que as mentes das pessoas e mesmo dos servos de Deus sejam tão cegadas pelas opiniões humanas, pelas tradições e pelos falsos ensinamentos dos homens, que sejam capazes apenas parcialmente de compreender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra.
Foi somente depois da destruição de suas ideias preconcebidas, enquanto observavam Cristo morrer na cruz, e nas horas agonizantes que se seguiram, quando suas mentes estavam envoltas em incerteza e dúvida, que eles estavam prontos para aceitar a verdade. Enquanto Cristo caminhava com os discípulos para Emaús, naquele dia da ressurreição, ele a princípio não se revelou a eles. Em vez disso, ele cuidadosamente os conduziu através das Escrituras, mostrando nas profecias qual era a verdadeira missão do Messias e como essa missão foi cumprida. Ele os levou a basear sua fé e crença na palavra profética, em vez de apenas na experiência pessoal. Aqueles do movimento inicial do Advento em 1844 passaram por uma experiência semelhante. Ao revisarem as profecias de Daniel, eles viram o cumprimento da profecia das 70 semanas por meio do Messias. Eles verificaram corretamente que a profecia dos 2.300 dias começou em 457 a.C. e terminaria no ano de 1844 d.C. O erro deles foi presumir o que significava a purificação do santuário. Assim como os primeiros discípulos aceitaram o ensino popular de que o Messias estabeleceria um reino terrestre, os crentes do Advento aceitaram o ensino popular da época de que o santuário se referia à terra. Certamente, então, a referência à purificação do santuário deve significar que Cristo viria e purificaria a terra com fogo. E assim como os discípulos sofreram amarga decepção, seguida de grande alegria, o mesmo aconteceu com os primeiros crentes do Advento. Aprofundando-se mais uma vez na profecia após a grande decepção de 22 de outubro de 1844, seu estudo foi ricamente recompensado quando o céu foi aberto ao seu olhar e eles viram o verdadeiro significado do que era o santuário. À medida que continuamos a nossa jornada através do grande conflito, nós também compreenderemos o que Jesus está fazendo por nós hoje, através da sua obra no santuário celestial. Oremos para que nossos olhos estejam abertos para descobrir o seu significado das profecias para nós neste tempo tão importante. Convido você a orar conosco agora mesmo. Pai Celestial, agradecemos muito pela maneira como o Senhor revela aos crentes os aspectos maravilhosos de sua breve vinda. Obrigado pelas profecias que nos ajudam a compreender plenamente o que significa viver no fim dos tempos, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Agora, Senhor, dá-nos percepções claras enquanto continuamos a estudar a Tua Palavra e a compreender a nossa missão em ajudar outros a estarem preparados para a vinda de Cristo. Nós agradecemos o Senhor por sua graça, pelo seu amor, e somos gratos porque nos prometeu que em breve o Senhor virá para nos levar para casa. Agora, encorajemo-nos em tudo o que fazemos a olharmos para o futuro, reconhecendo que as profecias da Bíblia são precisas e seguras. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Amen.